pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico de língua portuguesa. E eu sou a professora Jaqueline. Na aula de hoje, a gente vai ver homônimos e parônimos, tá? O objetivo da aprendizagem de hoje, da nossa aula, é distinguir, tá, essa relação entre essas duas palavras e o seu conceito. O que são palavras homônimas e o que são palavras parônimas, tá? A habilidade da Base Nacional Comum Curricular que vamos trabalhar hoje é a EF 67LP06, tá? Onde diz que identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização, né, de elementos e seleção, hierarquização de informações de uso de terceira pessoa e etc. Então, assim, na nossa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que significa, que são palavras homônimas e parônimas, tá? Um assunto bem comum da língua portuguesa. Então, vamos embora. Mas antes, ó, olha o que vem aí. Isso é o que, gente? É a nossa história do dia. Eu estou encontrando alunos na rua, nas escolas e falam isso. Eita, professora, sempre tem a história, eu fico sempre esperando. E que bom que vocês estão gostando, né? Que eu trago sempre novidades, histórias novas para vocês. Que bom mesmo que vocês estão gostando. E a nossa história de hoje é Quem Soltou o Pum? Vamos lá? Essa história é de Blandina Franco e José Carlos Lolo. Vamos ouvir a história? Meu melhor amigo é o Pum. Olha só, gente. Quem é o Pum? Estão vendo aí na imagem? Quem será o Pum? Olha quem é o Pum. Nada me deixa mais feliz do que soltar o Pum. Estavam pensando outra coisa, não foi? Mas o Pum é esse cachorrinho, ó. Mas às vezes as pessoas olham feio para mim porque o Pum faz barulho e atrapalha a conversa dos adultos. Meus pais dizem que isso acontece porque tem hora certa para soltar o Pum. Quando eu solto na hora errada, ele incomoda os outros e eu acabo levando um monte de bronca à toa. Teve uma vez que eu, assim por distração, soltei o Pum no jardim do prédio onde a gente morava e levei a maior bronca da síndica. Quantas vezes vou ter que repetir que eu não quero o Pum aqui? Vou falar com sua mãe. E ela falou, e a minha mãe ficou brava de verdade. Ainda bem que depois a gente se mudou para uma casa grande, com um jardim florido, maior ainda, e era uma festa. Eu soltava o Pum no quintal e ele não incomodava ninguém. Mas, às vezes, o Pum fazia muito barulho e um dia o vizinho acabou reclamando com meu pai. Por que será que as pessoas ficam bravas quando eu solto o Pum e ele faz barulho? Por causa desse vizinho, eu tive que começar a aprender o Pum toda noite. No começo, eu fiquei triste, até que eu tive uma ideia genial. Era de noite e eu estava deitado na minha cama, então soltei o Pum debaixo do meu lençol. Isso mamãe nunca descobriu. Teve também um dia que estava chovendo forte e eu fiquei um tempão prendendo o Pum. Mas uma hora eu não consegui mais segurar e soltei o Pum na chuva. Depois ele ficou molhado em um cheiro estranho e me seguiu para dentro de casa. Mamãe ficou brava de novo. Em dia de festa, meu pai sempre pede para a gente prender o Pum. Ele diz que soltar o Pum em festa é falta de educação e incomoda os convidados. No Natal do ano passado, o Pum escapou e emporcalhou a calça da tia Clotilde. Aí meu pai veio e foi logo perguntando na frente de todo mundo: quem foi que soltou o Pum? E eu, que não sou bobo, disse que foi o meu irmão. Já estava cansado de passar vergonha e levar a culpa toda vez que o Pum escapava. Depois, também não sei por que meu pai perguntou. Ele sabe muito bem que a primeira coisa que a tia Clotilde faz é, quando ela vem aqui em casa, é soltar o Pum. Aí ele fica em volta dela fazendo barulho e ela fica com cara de dizendo assim que não foi ela,
mas ela não engana ninguém. Todo mundo sabe que é a tia Clotilde que solta o pum. E todo mundo sabe também que não dá pra gente prender o pum o tempo todo, porque ele não gosta de ficar preso e acaba escapando, a gente querendo ou não. Acho todas essas broncas por causa do pum uma grande injustiça. Certo que algumas vezes o pum faz muito barulho e em outras ele fica fedido. Mas não é culpa minha, não é de propósito. Eu só não consigo segurar ele. E aí, pessoal, gostaram da história sobre o pum? Estavam pensando outra coisa aí, não foi? Tenho certeza. Mas não é do que vocês estão pensando que a história falou. A história falou sobre um cachorrinho, o qual o menino da história colocou o nome dele de Pum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. É uma história divertida. E agora a gente vai para o nosso assunto, que se chama homônimos e parônimos. Então, o que são essas palavrinhas, né? Homônimos e parônimos. Elas são termos que fazem parte do estudo da semântica, tá? Do significado das palavras. Então, as palavras homônimas, essa palavra homônima, ela vem do grego, né? E possui dois morfemas, ou seja, homos, que significa igual, por isso que é homônimas. Homo, igual. E ônimas significa, né, nome. Então, homônimas, juntando, forma nomes iguais. Portanto, é possível dizer que as palavras homônimas são as que possuem sentidos, né, diferente, mas a pronúncia e a grafia, que é a escrita, é igual. Tá certo? Então, aqui a gente tem dois tipos, ó. Concerto de um lado na imagem. Concerto com C é um concerto musical. E concerto com S do outro lado se chama concerto de TV, quando vai consertar algo, tá? Então, percebam aí a diferença dessas duas palavrinhas. Quando nós pronunciamos concerto, é um único som. Quando a gente vai escrever, eu escrevo com a letrinha C, concerto musical, e a outra eu escrevo com a letrinha S, que passa a ser um concerto para consertar, algo que conserta as coisas. Um lugar, um ambiente que você leva para consertar, seja uma TV, seja um ventilador que quebrou, um celular. Então, esse tipo de concerto, a gente usa a letrinha S. Vejam só, uma letrinha muda completamente o sentido da palavra, não é verdade? Só trocando o C pelo S já acontece o quê? Uma mudança no que eu estou falando. Então, quando a gente fala, a gente não percebe. Se eu escrevo, aí vocês vão perceber a diferença, tá bom? Isso são chamadas de palavras homônimas. A classificação. As palavras homônimas, elas têm 3 tipos de classificações, tá bom? São as homógrafas, que são palavras iguais na grafia. Quando eu falar em grafia, eu estou falando de escrita, tá? E diferentes na pronúncia. Por exemplo, temos aí o exemplo de verbo colher, não é? Irei colher umas flores. Esse colher eu pronunciei de uma forma diferente. E quando eu falo colher, eu estou me referindo a um substantivo, que é aquele objeto que nós usamos para nos alimentar, a colher. Então, a escrita, percebam aí no exemplo, na telinha, a escrita, ela é a mesma. Colher e colher é a mesma coisa. O que vai mudar é como você vai pronunciar. Então, para verbo, eu uso colher. Vou colher alguma coisa. E para o substantivo, aquele objeto que nós conhecemos, chamamos de colher. Perceberam? Colher, colher. Então, a pronúncia é diferente, mas a escrita é igual. São chamadas de
homônimas, homógrafas. Já as homófonas, homônimas, homófonas, são palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita, como consertar com C, que significa harmonizar. Quando eu falei aí da música, quando eu falei de um ambiente que a gente vai ouvir uma música, é um concerto, nesse sentido, porque é uma harmonia, uma harmonização de instrumentos musicais que vai formar um som, a música. Então, no caso aí, concerto com C. E concerto com S é aquele de reparar, de consertar algo, tá certo? Esse exemplo são chamadas de homônimas, homófonas. E existe a terceira classificação, que são as homônimas perfeitas. Essas homônimas perfeitas são palavras iguais na escrita, na grafia, e iguais também na pronúncia. Por exemplo, caminho. Eu tenho a palavra caminho, que pode ser substantivo e pode ser verbo. Caminho, quando é substantivo? Quando eu digo assim, eu estou no caminho certo. Então, aquele caminho é o local, é algo. Então, é o substantivo. Então, quando eu coloco assim, eu caminho todas as tardes. Esse caminho é do verbo caminhar. Então, ele não é substantivo, ele é um verbo, tá? É o verbo caminhar. Então, a escrita e a pronúncia é a mesma. O que vai dar a diferença do sentido é a frase onde ele está inserido. É o contexto da frase, ok? Essas classificações são palavras realmente um pouquinho complicadas. Mas, assim, na prática, se a gente treina, a gente consegue aprender, tá certo? Vamos seguir. Temos aqui, outros exemplos de palavras homônimas. Temos acender, que é colocar fogo. Temos ascender, que é subir. Assento, com C, é um sinal gráfico. E assento, com SS, é um local onde você se senta. Temos acerto, é o ato de acertar algo. E temos acerto com SS, que é uma afirmação. Temos apressar, que é ajustar o preço de algo, que é com cedilha. E temos apressar com SS, que torna rápido. Temos bucheiro, tripeiro, né? E temos bucheiro com CH e bucheiro com X, que com X é um arbusto pequeno. E com CH é algo relacionado a tripeiro. O bucho com CH tem relação com bucheiro, é o estômago. E bucho com X é o arbusto. Temos caçar com cedilha, que é perseguir animais. E caçar com SS, que é tornar sem efeito algo. Cegar com C é deixar cego. E cegar com S é cortar, tá? Cela com C é um quarto pequeno. Por exemplo, na cadeia, a cela, aquilo ali é algo pequeno, isolado, é com C. E cela com S é forma do verbo selar. Arreio tem a ver com sela, né? A montaria, o cavalo, a sela do cavalo. Temos o censo com C, que é o recenseamento, né? Aquilo que as pessoas estão indo nas casas fazer a pesquisa, o pessoal faz a pesquisa sobre quantas pessoas tem na sua casa, faz várias perguntas, é o recenseamento. E o censo com S é o entendimento, é o juízo. O séptico é o descrente, com C, e o séptico, com S, é que causa infecção. Cerração, com C, vem de nevoeiro, e cerração, com S, é o ato de cerrar. E cerrar, com C, é fechar, e cerrar, com S, é cortar, veja mesmo. Então, se eu digo cerrar, você não vai saber se eu estou me referindo a fechar ou cortar. Então, eu preciso o quê? Eu preciso expor de forma
de compreensão numa frase. Por exemplo, irei serrar o pão. Se é serrar o pão, obviamente que é cortar, então eu uso S. Se eu digo irei serrar a casa, é para cortar a casa? Não, é fechar. Então esse serrar será com a letra C. Agora as palavras parônimas. A gente viu as homônimas e vamos ver as parônimas. Nas parônimas, eu costumo dizer que é a relação entre palavras, né, que apresentam sentido diferente e forma semelhante, que provoca alguma frequência, né, ou às vezes uma confusão. Essas palavras elas apresentam grafia e pronúncia parecida, mas os significados são diferentes. Então, aqui, como eu tenho aqui nesse exemplo dessa imagem, é um soldado, né? Então, está dizendo assim na frase, você está dispensado. Dispensado com a letrinha I, que está em destaque, significa que você está isento daquela obrigação. Ele foi dispensado de algo que você fazia. Já despensa com então significa um local onde você guarda alimentos. Você tem na sua casa um cantinho aí onde a mamãe guarda as compras, a feira. Então, esse local é chamado de despensa, com E. E dispensa com I é quando você é dispensado de algum serviço, de algo que você estava prestando, tá bom? Isso aí é parônimas. Então, as palavras parônimas, né? Temos aqui alguns exemplos. Temos emergir, com E na frente, significa vir à tona. E imergir é afundar. Vou dar um exemplo dessa palavra com um exemplo prático. Por exemplo, quando você está numa piscina, que você dá um mergulho e você sobe para a superfície, você está emergindo, com E. Já que você faz o contrário, quando você dá o mergulho, vai afundando na piscina, chama imergindo, tá? Então, imergir é afundar e emergir com E é vir à tona. Temos também o exemplo de infringir. Infringir é desobedecer. E infligir com L, free e flee. Infringir, desobedecer. Infligir, aplicar. Temos absolver, que é perdoar, e absorver, é sorver algo. Por exemplo, você fez algo de errado, aí pediu perdão. Aí, se você foi perdoado, então você foi absolvido com L. E se você derramou um leite na mesa, aí você vai pegar um papel para absorver aquele leite. Entendeu? A questão do absolver e absorver com R. Acostumar é habituar-se e costumar é ter costume. Então, o acostumar é se habituar em algum lugar, se habituar com alguém. E costumar é ter o costume de algo. Acurado, feito com cuidado, e apurado é refinado. Afear é tornar feio e afiar é amolar. Amoral é indiferente e amoral, tá? Que não é moral, amoral. E imoral é contra a moral, tá? É o contrário, é o devasso, alguém que não é a favor da moral, imoral. E amoral é alguém que não se preocupa, é indiferente a essa moral. Palavras homônimas e parônimas. Então, vamos aqui, ó, mais palavras homônimas e parônimas em Armandinho. Então, temos aqui duas tirinhas. A primeira tirinha, a criança está com uma placa e na placa diz, vendo pôr do sol. Aí alguém pergunta, quanto quer pelo pôr do sol?
Aí ele falou, a criança no segundo quadrinho disse: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aí ele na terceira imagem, no terceiro quadrinho, disse: aproveite para ver também. Por que isso? Porque a palavra vendo, nesse sentido aí da placa dele, está dando a ideia de vender. Então, a pessoa que leu deu a entender que ele estava vendendo o pôr do sol. Porque essa palavra tem dois sentidos. Ela pode ser o verbo, né? O verbo ver, ele está vendo. E também ele pode ser o sentido de vender. Então, aí eles têm dois sentidos. Ou é ver ou é vender. Nesse caso, ele quis colocar que ele estava apreciando, vendo, observando o pôr do sol. Só que como é uma palavra de duplo sentido, deu a entender diferente para quem leu. Então, é um exemplo de homônimas. Na tirinha abaixo temos aí, mesa para quantas pessoas, cavaleiro? Veja que esse primeiro cavaleiro está com L, não tem H. Aí um homem, no segundo quadradinho, disse: o correto é cavalheiro ignorante. Aí ele pegou o garçom no terceiro quadrinho e disse: eu estou falando com ele. E ele estava falando com quem? Com o homem no cavalo, montado a cavalo. Então, por que isso? Essa tirinha também é um exemplo de palavras homônimas. Cavaleiro com L é o sentido de alguém que monta cavalo. A pessoa que monta cavalo, o homem, montador de cavalo, é um cavaleiro. E cavalheiro com LH é aquele homem gentil, é uma forma educada de cumprimentar, de falar com outra pessoa, tá bom? Então, é essa situação que está colocando aí. Essas duas palavras que são muito parecidas, o que muda é uma letra, que é o H. E o H faz toda a diferença no sentido da palavra. Então, a de cima, ó, é homônimas e a de baixo é um exemplo de parônima. A atividade. Vamos para a atividade agora. Na atividade temos uma frase: eu gosto de você, mas meu gosto é diferente do seu. E agora tem duas palavras gosto. Perceba como eu pronunciei. Eu gosto de você, mas meu gosto é diferente do seu. Gosto e gosto. Essas palavras são o que, pessoal? Vocês acham que são homônima ou parônima? Com base no que a gente vivenciou, aprendeu, vimos que palavras homônimas são aquelas que são escritas iguais e sentidos diferentes. Então, aqui eu diria que é homônima, né? Porque está escrita da mesma forma, mas com sentidos diferentes. Quando eu digo eu gosto de você, esse gosto é do verbo gostar. E quando eu digo mas meu gosto é diferente do seu, esse gosto na segunda frase está querendo dizer que ele é um substantivo, tá? Que meu gosto é diferente do seu, no caso passa a ser substantivo. A tirinha abaixo apresenta exemplos de palavras que são, vamos ver. Temos aqui 3 quadrinhos com 3 nomes de cestas diferentes. Cesta com C no primeiro quadrinho remete ao objeto, a cesta. Adoramos cestas. No segundo quadrinho está escrito com S no início e S no meio. Esse tipo de cestas é aquele cochilo que a gente dá após o almoço, uma descansadinha depois que almoça. Então, é cesta dessa forma que é escrito. E o terceiro quadrinho diz: adoramos cestas, com S no início e X no meio. Ele está falando de sextas-feiras, que ele gosta muito. Então, é um dia da semana. 3 formas de escritas com o mesmo som, mas com sentidos diferentes. E nesse segundo, temos aqui, ó, o Cascão, não é? A turma da Mônica, com o Cascão e a Mônica. No primeiro quadrinho, temos a Mônica sentada
com algo na mão, que eu acredito ser um livro ou algum caderno, e ela pergunta para o Cascão: ônibus tem assento? Perceba que o assento ela usou C. Aí no segundo quadrinho passa um ônibus e o Cascão fala: depende da hora que você toma. Então o que ele pensou? Quando ela falou se ônibus tem assento, ela quis perguntar para ele se na palavra ônibus a gente escreve um acento, que é o acento circunflexo que está em cima da letrinha O. Ela estava se referindo à forma ortográfica de escrita correta da palavra ônibus. Só que ele entendeu que ela estava se referindo a acento com SS, que é aquele acento de você sentar-se. Quando ele olhou o ônibus e viu o ônibus lotado, ele disse: depende da hora que você toma o ônibus, se vai ter assento ou não. Ele entendeu diferente. Por quê? Porque as palavras são pronunciadas da mesma forma, mas a escrita é diferente. São exemplos de quê nas duas tirinhas? De homônimas, isso mesmo, são palavras homônimas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Pratiquem bastante para vocês ficarem craques nesse assunto e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima.